convicção. Amém? Então nós vamos meditar com você por mais algum tempo sobre esse assunto consagração. E eu quero continuar meditando, nós já meditamos na semana passada, no Daniel, na consagração, no primeiro capítulo do Daniel. E agora nós vamos meditar no segundo capítulo de Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel. E o nosso assunto do domingo passado foi sobre consagração, mas era a consagração no sentido de que pela consagração nós encontramos o propósito de Deus para a nossa vida. Português, please, Jimmy. Nós encontramos o propósito de Deus para as nossas vidas quando nos consagramos. Eu não vou pedir isso e não faça isso, por favor. Mas se eu pedisse para você levantar sua mão, você já encontrou o propósito de Deus para a sua vida? Às vezes, há cristãos que passam a sua vida inteira e não encontraram um propósito. E sabe o que acontece com esses cristãos? Eles são tristes. Eles não são bem-sucedidos. Eles não desfrutam da plenitude que Deus tem. Não conseguem desfrutar. Porque não dá para desfrutar de outra maneira. Então, a primeira coisa é nos consagrarmos para encontrarmos o que Deus tem para nossas vidas, o propósito dele para nossas vidas. Qual é o teu destino? Qual é o teu destino? Para que você nasceu nessa terra? Você não é um fruto de acaso. Ok? Mas hoje nós vamos falar outra coisa. Coloque a tua mão assim sobre a tua cabeça e diga: Senhor, foram tantas coisas nessa semana que se passou, na minha mente, tantas coisas que ocuparam a minha mente. Senhor, agora em teu nome, eu peço que o sangue que o Senhor derramou limpe a minha mente, purifique a minha mente. Põe a mão no coração, para que o meu coração receba uma palavra. E Senhor, para que a tua palavra, caindo no meu espírito, produza fruto em abundância, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2 de Daniel. Presta atenção. Quando você entra no teu destino, quando você começa a descobrir qual é o teu destino, aí vem uma segunda coisa, você precisa começar a viver o teu destino. E a Bíblia nos diz no capítulo 2 de Efésios, por favor, Jimmy, Efésios capítulo 2, nos diz uma coisa muito interessante, lá pelo versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Estamos lá? Efésios 2:10. Vamos ler juntos? Isso é muito importante, leia lá comigo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou obras de antemão. E aí Deus criou você para andar nessas obras. Sabe qual que é o meu problema? Na maioria das vezes, e eu creio que também é o teu problema, é que nós andamos em muitas obras que não tem nada a ver com Deus. E aí sabe como é que a nossa vida se torna? Uma canseira. Como a Bíblia diz, canseira e enfado. Porque andamos em muitas obras que não foram as obras que Deus preparou para que andássemos nela. Você acredita nesse versículo? Do Efésios 2:10? Eu creio que você deve acreditar, firmemente. Porque senão você vai perder o teu tempo, fazendo muita coisa que Deus não está nem aí com o negócio. Então, depois que você sabe, que você se posiciona, que você sabe qual é o seu destino, a sua vida tem que parar de virar uma correria. A correria na sua vida tem que parar. Na sua vida, as coisas precisam ser diferentes. Você precisa começar a fazer as coisas que Deus tem para você, não as coisas que vêm na nossa cabeça. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E você tem que parar de ir a lugares em que você quer, porque a Bíblia diz: e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então é por isso que nós temos que parar, e que a segunda parte da consagração, depois que nós achamos
que Deus quer para nós, qual é o destino de Deus para a nossa vida, nós encontramos o propósito de Deus para a nossa vida. A segunda coisa agora é viver esse propósito. E nesse propósito, não tem nada que Deus já não tenha ido na frente e preparado para você. Agora, sabe qual que é o segredo? É eu e você encontrarmos essas coisas. E você vai dizer, agora sim, pastor. Não, agora sim não. Sabe por quê? Porque Deus colocou o Espírito Santo em você para te guiar nessa verdade de Deus. Basta você abrir mão do controle da sua própria vida. Basta você entrar numa e dizer assim, eu não quero fazer mais o que eu acho que eu devo fazer. Senhor, o que é que o Senhor quer para mim? Basta você dizer assim para o Senhor, Senhor, eu estou entendendo que é isso que o Senhor quer fazer. Mas, Senhor, quando é que o Senhor quer que eu comece a fazer? Entendeu? Você não vai errar. Porque é você fazendo aquilo que está no coração de Deus. Veja agora a primeira coisa. Quando você faz isso, a primeira coisa que acontece, Deus se move e cria um ambiente que necessita de você. Uau, pastor! Deus vai criar um ambiente que me necessita? Claro! Se Ele criou você, se Ele criou as obras, se Ele preparou, se Ele pensou, se Ele concebeu as obras preparadas para você andar nelas. O que é a terceira coisa que Deus precisa fazer? Preparar um ambiente que precise de você. Preparar um ambiente no qual é o teu ambiente, no qual você é a pessoa para aquele negócio, no qual você é a pessoa para aquela situação. Veja bem, tinha um homem lá no passado, um rei, muito poderoso, e a rainha dele entrou numa de ser rebelde. Aí os assessores dele disseram, olha, a rainha é um modelo. Agora tudo que é mulher, desde os mais ricos até os mais nobres, os mais pobres, a mulherada vai rebelar. Então o senhor tem que fazer o seguinte, tira essa mulher do poder. E ele tirou. O nome dela era Rainha Vasti. Está escrita essa história no livro de Esther. E aí passou um tempo, o rei ficou muito triste, e o rei disse o seguinte, aí o pessoal viu lá o rei e disse, vamos arranjar uma outra rainha. Vamos trazer todas as garotas lindas que houverem no teu império. Imagine todas as garotas lindas do império. Para que seja escolhida quem vai ser a rainha. Mas nesse meio de tempo, lá na região celestial, Satanás estava preparando alguma coisa para exterminar o povo de Deus. Por quê? O braço direito do rei era um cara chamado, como é que era o nome dele? Amã, o nome do cara. E ele era anti-judeu, ele era anti-povo de Deus. E no futuro ele ia arrumar um plano para destruir o povo de Deus. Esse é o ambiente. Você não sabe qual que é o ambiente que está se formando para daqui 3 meses na sua vida. Eu não sei. É por isso que eu tenho que descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida e eu começar a andar nas obras que Deus quer que eu faça. Porque Deus é o que controla todas as coisas. E quando você chegar naquele ponto e que alguma coisa foi criada no ambiente espiritual ou natural, ou seja lá o que for, você vai estar no lugar certo para a hora certa. E aí, Esther, uma filha dos judeus, do povo que ia mais lá para frente, e Deus já sabia que ia acontecer isso, porque Ele sabe todas as coisas, ia haver um complô para destruir o povo. Ela foi eleita rainha. E ela foi para o palácio. E de repente, esse homem chamado Amã se levantou. E sabe o quê? Aí, o tio da Esther veio para ela e diz assim, olha, você vai perante o rei e você fala do caso nosso, porque vão matar todos os judeus. Essa era uma ordem, era um decreto que tinha sido assinado pelo rei, não podia voltar para trás. Você vai lá, vão matar todos. E aí sabe o quê? O rei, você vai entrar na presença do rei. Se o rei não apontar o cetro para você, você morre. Era assim.
Se você fosse sem convite na presença do rei, e o rei não levantasse o cetro para você, você morria. E aí ela disse, mas olha, tem uma lei, ela disse para o tio dela, mas olha, tem uma lei que se eu for lá... Ele falou, olha, quem sabe Deus não fez você para esse momento. E Deus tinha feito ela para aquele momento. E ela foi entrando e o rei levantou o cetro e disse, que é que você quer, rainha Esther? Até metade do meu reino eu te dou. E ela tinha sido levantada para aquele momento. Amado irmão, minha irmã, olha aqui todos para mim. Você não é uma pessoa que caiu aqui no meio do nada, sem propósito. Você não é alguém que está andando por aí solto ao léu da sorte, vivendo uma história sem controle. A tua história pode ficar fora do teu controle, mas eu quero dizer que você tem um Deus que tem primeiro um destino para você, um propósito para a sua vida. Depois, as obras preparadas, o que Ele quer que você faça, quando Ele quer que você faça. E tudo que você tem que fazer é você descobrir esse lugar. É não andar por você mesmo, é não andar por circunstâncias, é não andar por problemas, não andar pelo natural. Porque o natural acontece e você pensa, não, mas agora eu tenho que fazer isso. Você não tem que fazer nada, a não ser aquilo que Deus tem preparado para você fazer. E sabe, se você aprender a andar assim, a tua vida vai ser de obra em obra que Deus preparou para você. Nada vai dar errado na tua vida. A vida de Daniel foi assim. E é o que nós estamos lendo. Então a primeira coisa é que Deus vai criar um ambiente que te necessita, que você é a resposta para aquele ambiente. Veja aí a história do Daniel. A Bíblia nos diz que no segundo ano do rei Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 1, ele teve um sonho, o seu espírito, a sua alma se perturbou e o camarada já não podia dormir mais, perdeu o sono e estava agitado e só pensava naquele sonho que ele teve. E sabe, ele tinha lá no palácio um monte de sábio, adivinho, caldeu, feiticeiro, todo que é tipo de coisa para essa hora. Para revelar as coisas, para aconselhar. E aí, adivinha o que aconteceu? Ele manda vir a turma dele. Próximo versículo. Ele chama todo esse pessoal para a corte. Mandou chamar todos os magos, encantadores, adivinhadores, caldeus, que eram os piores feiticeiros, os mais poderosos da época, para que declarassem ao rei o seu sonho e vieram e se apresentaram perante ele. Mas sabe de uma coisa? Esse sonho quem tinha dado para o rei tinha sido Deus. E aí nenhum caldeu, nenhum encantador, nenhum mago, nenhum adivinhador conseguiu saber o sonho. Sabe por quê? Porque aí vieram todo esse pessoal e o pessoal disse para o rei, rei, conta o sonho então e a gente te dá a revelação. Aí era de Deus. O rei não pensou isso por ele mesmo. Era de Deus na cabeça dele. O rei falou, ei, peraí. Se eu contar o sonho para vocês, como é que eu vou saber que a resposta que vocês vão me dar é verdadeira? Vocês podem inventar qualquer resposta e eu não vou poder saber nunca. Então eu sei um jeito. Eu vou saber que a resposta é verdadeira se a primeira coisa que vocês fizerem é me dizer qual foi o sonho que eu sonhei. Uau! Porque se você puder me dar a resposta, você também é possível de me dar o sonho. Ninguém pôde saber. Aí o rei falou, é assim que vocês estão comendo a minha comida e se alimentando, eu estou sustentando vocês, bando de malandro, pilantra. Para todo mundo, espada no pescoço. E ele mandou um decreto e todo mundo ia morrer. E sabe quem estava lá? Estava Daniel. E não pense que o sonho for por acaso. Deus tinha um plano para Daniel. E ele estava colocando todas as coisas. Deus estava preparando um ambiente no qual ele era a resposta. Deus prepara o ambiente. Quando você andar em consagração a Deus, quando você andar na presença de Deus, confiando nele, parando de andar dos teus próprios propósitos, parando de andar pelas circunstâncias, parando de andar pelo que você acha que é certo, mas andando do jeito que Deus quer, sabe o que vai acontecer? Ele prepara todo o ambiente para você. É só você chegar e se sentar na mesa e ir para o banquete.
Ou como a gente diz, nós os brasileiros, correr para o abraço, quando faz o gol. Ir lá, fazer o gol e correr para o abraço. É só isso que precisa. Agora, pastor, se é tão fácil assim, por que a gente não vê isso acontecendo? É tão raro de ver isso acontecendo. Porque é tão raro de ver alguém querendo se consagrar ao Senhor. Porque é muito mais fácil, quando alguma coisa acontece, você logo pensar e andar atrás dos teus pensamentos e tomar a tua decisão e decidir o que você quer fazer, do que parar e dizer, peraí, o que Deus está pensando desse negócio? Da onde vem isso? É de Deus ou não é de Deus? O que eu faço isso? Quando eu tenho que começar a me mover nesse negócio? Ninguém faz isso. Principalmente os cristãos que deveriam fazer, não fazem. E aí, sabe qual que é o resultado de não fazer isso? Chama-se vida na carne. Vida na carne é quando você anda por você mesmo, nos teus pensamentos, na tua sabedoria, no teu discernimento, nas tuas necessidades, no que você acha que é. Você fica pensando que a tua opinião, que a tua ação é indispensável. Quem disse que você é indispensável? Deus é indispensável. Nós não somos indispensáveis. Nós somos 100% dispensáveis. E, aliás, sem Deus, a gente não é só dispensável, a gente é nulo. Então, Deus é quem cria esse ambiente. Deixa eu fazer a pergunta para você. Eu estou vivendo esse ambiente? Eu estou. Você poderia responder que você está vivendo esse ambiente todo que Deus criou? Eu vou dizer para você, exige humildade, exige paciência, exige domínio próprio. Você tem que dominar e dizer não. Há uns anos, quando eu comecei a minha vida cristã, Deus falou comigo, porque eu queria que o Senhor me abençoasse. Eu queria sair cantando pneu, como a gente diz. Eu queria sair fazendo missões, bastante grana, bastante coisa. E Deus falou comigo. Eu fui orar e jejuar e Deus falou comigo. Deus me deu eu estava orando a Deus, Deus trouxe à minha mente. Naquela época, eu tinha alguns amigos que os pais eram muito ricos e tinham morrido. Em 2, 3 anos, eles já não tinham mais nada da riqueza dos pais, porque eles entraram numa coisa que não sabiam dar valor para quem tinha feito, não sabiam como tinha sido feito e não sabiam como administrar. Tinham perdido tudo. Aí, Deus me trouxe eles na mente. E Deus disse, você quer que aconteça assim com você? E Deus me deu um versículo. A herança está lá em Provérbios 20, 21. A herança, quando é dada antes da hora, no fim não se torna proveitosa. Aí sabe qual que foi a minha resposta? Senhor, segura tudo que é meu, que eu quero desfrutar. Eu não quero que seja uma coisa que chega nas minhas mãos e eu faço lambança. Daquele dia em diante, eu e a Anice resolvemos viver do ministério. Nós dissemos, nós vamos ser ministros, eu vou ser pastor, e a Anice é metade do meu ministério, se não mais. Porque se não fosse a Anice, eu vou dizer para você, não pense, o pastor está bonzinho falando. Tem nada a ver, irmãos. É verdade pura e todo o resto é mentira do diabo. Se não fosse a Anice, eu não seria quem sou hoje e não estaria onde eu estou hoje. Ela é mais da metade do meu ministério. Porque sabe quem me ganhou para Jesus foi ela e quem trabalhou na minha santificação foi ela. Pagou preço, grande preço, grande preço. Porque eu, além de ateu que eu era à toa. Estou falando a verdade. E eu sei que a Anice não gosta muito disso. Mas ela tem que ouvir, porque isso é para vocês, não é para ela. É verdade. E aí nós decidimos que a gente ia viver por Deus. E nós decidimos que nós íamos aprender a viver pela fé. E por 3 vezes nós vivemos pela fé. Sem ter recurso de nada, sem ter fonte de nada vindo para nós, vivendo pela fé. A Anice pode te contar, porque ela que melhor sabe, histórias sem fim do nosso tempo que vivemos pela fé. Que se Deus não mandasse café da manhã hoje, não tinha café da manhã. Se Deus não mandasse leite para os meninos, não tinha leite para os meninos. Pergunte para ela. Ela conta histórias para você. Todas elas.
E a gente ficou vivendo. Até que há uns 6, 8 anos atrás, Deus começou a falar a respeito da minha herança. Se passaram praticamente 30 anos ou mais. Desde então. E sabe por quê? Porque eu não estava preparado para a minha herança. A herança, quando é dada antes da hora, no fim não se torna proveitosa. E Deus começou a falar que ia colocar na minha mão a minha herança, eu ia poder começar a fazer as coisas. Deus ia, olha para mim, eu me sinto um homem de negócios. Eu não só me sinto, eu sou. Não quero ficar falando aqui coisas para vocês, porque não é esse o assunto é outro. Mas eu estou falando isso porque está exatamente dentro do assunto. Deus prepara todas as coisas para você. Deus prepara o ambiente em que você é necessário. Deus prepara o ambiente em que você vai atuar. Deus prepara. Entenderam? E sabe, as coisas que vão acontecer com você, porque quando você começa a andar no que Deus tem para você, aleluia, os negócios se transformam. Ele te enriquece. Você não viu a historiazinha do Jacó? O que Deus fez com ele? Porque ele andava direito com Deus, nos caminhos de Deus, ele andava no seu chamado, ele andava no seu destino. O que foi Deus que fez com ele? Mudou o DNA dos bodes que cobriam as ovelhas, e ele se tornou rico. E todo mundo ficou para trás. Enquanto tentavam oprimir, Deus tomou controle nas suas mãos, e Deus fez. Deus prepara um ambiente que necessita de você. Agora, o Daniel aqui, no caso que nós estamos lendo, que é o nosso exemplo, para essa palavra, ele dá um sonho, ninguém pôde interpretar, e o rei diz, corta o pescoço de todo mundo. E aí vai lá, o Arioque, que era o camarada chefe, comandante, para pegar todo mundo, para cortar o pescocinho. E chegam buscar o Daniel. E o Daniel disse, mas por que o rei está tão assim? Que ordem é essa? E aí o Arioque diz aí no texto, eu estou resumindo o texto para vocês, porque você tem que saber a Bíblia assim, você tem que saber ela da tua cabeça, não adianta nada Bíblia no papel, tem que ficar no teu coração. E aí o Daniel pergunta, mas por que o rei está assim? E aí o Arioque responde para ele, porque os sábios que estão todos esses anos aí sendo alimentados, sendo cuidados, agora na hora que precisa não vale para nada. Então ele está se desfazendo deles. É um empecilho esses caras. Aí o Daniel falou assim, o que é o negócio? É que o rei teve um sonho. Chamou os sábios, e os sábios disse, conta o sonho para nós. Aí o rei, de bobo não tem nada, disse, se eu contar o sonho, como é que eu vou ter certeza que a interpretação é verdadeira? Para mim saber que a interpretação é verdadeira, conta para mim o sonho que eu tive. Sabe o que aconteceu? Eu conto para vocês o que aconteceu. O Daniel se levanta e diz, vai lá e diz para o rei, manda o rei marcar o tempo em que ele quer que eu vá lá e interprete o sonho para ele e diga qual que foi o sonho que ele sonhou. Deus preparou o tempo, as circunstâncias para ele, que só ele cabia naquele tempo, naquelas circunstâncias. Sabe por quê? Porque ele estava dentro do propósito de Deus para a vida dele. Você quer entrar num tempo assim na tua vida? Entre dentro do propósito que Deus tem para a tua vida. E isso vai ser uma normalidade, vai ser um negócio, uma maneira de viver a tua vida. E aí veja só o que diz, no versículo 1 a 3, ele teve um sonho perturbador, que ao mesmo tempo era um sonho profético, porque Deus estava revelando para o rei disse, Senhor, como é que vai ser a história? E ele queria muito saber, e Deus, já que ele queria, veio e deu o sonho. E já que tinha o Daniel ali para interpretar sonho, Deus estava preparando todo o ambiente. Deus prepara lá por longe. Ninguém ia poder, mas o Daniel podia. Porque era assim com Deus. Porque estava no centro do propósito de Deus. Não era melhor que você e nem eu. Tinha tanto medo quanto eu e você. E aí contam para ele esse sonho profético, cheio de detalhes. E aí ninguém pôde buscar as pessoas erradas, ninguém pôde interpretar, e veja a letra C aí. E aí ele então manda um decreto mortal. E o Daniel estava lá. E sabe qual que é a primeira coisa que Deus quer fazer com você? Quando você entra no propósito de Deus, e você começa a andar nas obras que Deus tem para você, você se torna a resposta
de Deus para coisas impossíveis. Você se torna a resposta de Deus para problemas impossíveis. Versículo 14 até o 18, até o 16, aliás, diz isso. Você se torna a resposta. Então o rei manda para o rei, o Daniel manda dizer para o rei, pede para o rei marcar o tempo, que ele quer que eu entre na presença dele e declare qual é o sonho dele. Mas ele era igualzinho a eu e você. Ele disse isso por fé. Ele disse isso porque ele sabia que tinha um Deus que revela sonhos. Porque você sabe o que os magos disseram para o rei? Os magos disseram para o rei, um pouco mais aí para trás no texto que a gente leu, você está pedindo uma coisa que só os deuses podem fazer. E os magos disseram, literalmente essa frase, e os deuses não habitam com os homens. Estavam redondamente enganados. Existe um único Deus, e esse único Deus habita com os homens. Não só habita com os homens, mas ele habita em você. Ele habita com você e habita em você. E o Daniel sabia disso. Era o seu Deus. E ele era o homem dele, de Deus. E ele mandou dizer, manda marcar aí que a gente dá o sonho. Você se torna a resposta de Deus para problemas impossíveis. Não existe problemas impossíveis para você. Porque todo problema impossível vem de Deus. Deus é o único que tem problemas impossíveis. Portanto, a solução de tudo que é problema impossível está nele. Aleluia! E Deus trabalha de um jeito muito maior do que você. Você está incluído. Se você estiver andando nas obras dele, você está no centro. Agora veja a segunda coisa. Aí então, Daniel disse, manda ele marcar. E sabe o segundo ponto? O primeiro ponto é Deus cria um ambiente que necessita de você. Talvez você não está encontrando um lugar. Talvez você está andando louco por aí, tentando encontrar um lugar para você se fixar. Talvez você está andando doido por aí, tentando fazer alguma coisinha para ter mais estabilidade. Não é assim. Deus cria as circunstâncias que te necessitam. Segundo ponto, a consagração. O Daniel se consagrou no primeiro capítulo. A consagração resulta em dependência e glória de Deus, versículo 17 em diante. A consagração cria dependência do resto dos irmãos. O Daniel diz assim, o Arioque, vá lá e diga para o rei. E aí o coração dele tremeu, ele falou, uau, dei um passo de fé, mas eu sei que o meu Deus é o Deus. E ele saiu correndo e ele foi ter com Sadraque, Mesaque e Abdenego, seus 3 amigos que eram tão consagrados com ele, quanto ele. E agora presta atenção nisso. Quem são os teus 3 amigos que você pode correr quando você tem um problema insolúvel, que só Deus pode resolver? Que tipo de amigos são esses? Que você pode correr para eles? Que tem intimidade, que pode orar com você, que estão no mesmo nível ou melhor do que você está. Quem são? Quem é o pessoal que você tem uma aliança com eles? Sabe por quê? Porque você vai necessitar disso. Não tem como. Com quem você tem uma aliança? É simples. É só você dizer para mim com quem você anda. É simples, é esse pessoal que você tem aliança. Sadraque, Mesaque e Abdenego era o pessoal que o Daniel hang out com eles toda hora. Estava sempre junto. Era o pessoal que ele estava lá junto. Comia junto, saía junto, conversava junto, era a turminha dele. Era o grupinho dele. Eu pergunto para você, qual é o teu grupinho? Qual é a tua turma? Com quem que você anda? Diz-me com quem andas e te direi quem és. Até o mundo diz isso. Ou não diz? Isso não é Bíblia. E de alguma forma isso é Bíblia. Mas essa é uma verdade até popular. Qual é o teu grupinho? Com quem você anda? Com quem você tem intimidade? Com quem você ora? Porque você se torna semelhante à pessoa com quem você anda. Agora presta atenção. Ele então corre e vai lá para o Sadraque, do Mesaque e Abdenego e diz, eu fiz um negócio doido, gente. Vamos orar.
Porque o rei teve um sonho maluco na cabeça dele, vai rolar nossa cabeça, inclusive, junto com todo mundo, todo sábio, encantador, mago, caldeu da Babilônia vai morrer, porque ninguém pôde interpretar o sonho, e os homens disseram para o rei que é só Deus que interpreta, mas Deus não mora por aqui, não tem nada a ver com o ser humano. E eu disse que eu não acredito nisso, e eu disse que Deus interpreta, que é um Deus que interpreta. Vamos orar. E eles vão lá e começam a orar, e se consagram. Como é que é a tua vida? Quando você chega numa hora assim, que você tem que mudar. Sabe? Daniel estava num tempo em que ele precisava mudar de nível. Porque ele estava lá no palácio, ele tinha sido examinado pelo rei, ele era 10 vezes mais sábio do que todo mundo, mas estava lá. Lá junto com os caldeus, com os feiticeiros, com os astrólogos, estava lá. Deixa eu dizer para você. Deus não quer deixar você continuar ficando no lugar comum. Você fica no lugar comum se você não se consagrar. Porque se você consagrar a tua vida para Deus, Deus vai olhar para você e vai dizer assim, não pode mais ficar aí. Esses camaradas aí acreditam que eu não sou um Deus vivo, que não falo com ninguém, e você no meio desses caras, eu tenho que te separar. Eu tenho que te tirar desse meio. Eu tenho que levar você para um outro nível. Talvez você no teu coração nem saiba, mas está clamando para ir para um outro nível. Deixa eu dizer para você, sabe qual é o mais interessado nisso? É o teu Deus. Porque Ele deu o único filho que Ele tinha para morrer por você. Para que você possa ir para outro nível. É o teu Deus o mais interessado. Não é você. Ele tem mais interesse do que você. Porque a glória dele vai ser vista quando ele te levar para outro nível. É assim que a glória de Deus é manifesta. Porque Deus quer manifestar a glória dele na minha vida, na sua vida. É assim que Deus quer fazer. Então ele vai orar. Então a consagração resulta em glória para Deus, porque resulta em dependência do corpo. Quão dependente do corpo você é? Olha, se você realmente estiver bem ligadão, bem ligadona no corpo, você não precisa nem ir atrás. Algum maluco agarra no telefone, bem numa hora decisiva da tua vida, e liga para você, membro do corpo. Estou mentindo, Nanal? Estou mentindo, Nádia? Não está nem pensando. Mas você está lá, num sufoco, parece que vai morrer, e alguém passa a mão no telefone, nem sabe o que está acontecendo, liga para você. Você pensa que isso é casualidade? Isso é Deus. Porque quando você está andando nas obras dele, Deus está trabalhando. Está dentro do plano dele. Deus está fazendo, é tudo isso que precisa fazer. Anda na consagração e descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Isso é Bíblia. Te dei um versículo da Bíblia. Se você não crê, rasga essa página. O que está fazendo lá o quê? Você entendeu? E é assim que Deus quer. É assim que Deus quer. Deus não quer que você ande aí, como diríamos em espanhol, afanado. Deus não quer que você ande aí todo assim agitado, preocupado, tendo chilique para lá, chilique para cá. Você está pensando que Deus quer que você ande assim? Entrega o teu caminho ao Senhor, consagre-se a Ele, confia nele, e o mais tudo Ele fará. E a Bíblia continua, não para, Ele diz, Ele vai só fazer sobressair a tua justiça. Amém. E, sabe, não para, leia o texto, acha o texto e leia. É tremendo o que Deus quer. Então, Ele gera dependência. Consagração produz busca na oração. Versículo 18. Do capítulo 2, diz assim que eles foram orar, e adivinha o quê? Se você orar, Deus responde. Pastor, Deus não está respondendo a minha oração. Eu sei lá que tipo de oração que você está fazendo que Deus não responde, porque biblicamente não existe oração que Deus não responda. E Deus responde sim, não ou espere. Mas Ele nunca fica calado com seus filhos. Nunca! Porque senão ele tem que ir atrás com a palavra dele. Senão ele vai ser achado mentiroso. Porque ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pastor, estou buscando a Deus, não está me... Cadê o teu coração?
Se você buscar de todo o vosso coração, buscar-me-eis e me achareis. Todas as vezes. Não tem como não achar. Não tem como não ter resposta. Eu fico animado com o meu Deus. Esse é o meu Deus. Quando eu busco, ele responde. É tremendo. Fala, Paulo. Se você quiser ler mais, Salmo 37, 3 em diante. É aquele entrega o teu caminho ao Senhor. Ok? Vamos para frente aqui. Acho que nós vamos terminar mais cedo hoje. Ô, milagre. Consagração resulta em revelação. Estavam lá os 3 orando, os 4 orando Daniel, mas os seus 3 amigos, de repente vem a palavra. Pá! E sabe, é como se Deus fizesse um download na cabeça do Daniel com a visão de todo o sonho que o rei teve. Era como se Deus abrisse, sabe, às vezes como a gente vê nos filmes assim, é que o cara está aqui, daí se abre como que uma janela lá, ele começa a ver tudo que está... Não era como, foi exatamente assim. E eu quero dizer uma coisa para você, eu conheço esse tipo de coisa porque comigo acontece e muitas vezes. Por exemplo, com palavra, essa palavra que você está ouvindo aí, onde que você acha que eu peguei essa palavra, gente? O joelho, eu estava aqui no escritório e de repente foi como se Deus fizesse um download em mim. E ficou assim, claro. Entendeu? E ele estava orando e Deus faz como que um download, ele começa a ver todo o sonho e ele começa, antes do sonho, ele começa a ver o rei aonde o rei estava. Antes de ver o sonho, antes do sonho. Então, consagração resulta em revelação e visão. Deus vai revelar para você as coisas que vão ser. Como as coisas vão ser. E aqui Deus revelou tudo. Deus revelou a história da humanidade, coisas que ainda não se cumpriram. O Daniel recebeu a revelação há muitos anos atrás. Então resulta em visão. Consagração resulta em adoração. Veja o versículo 20 a 23. Jimmy, coloca lá para nós, que eu quero ler esse versículo do louvor e da adoração. Capítulo 2, versículo 20 a 23. Presta atenção lá. Veja o que diz esse versículo. E disse Daniel, vamos ler todos juntos? Disse Daniel. Aí você tem que aprender a dizer isso. Quantas vezes você vai ter isso para dizer? Mas você tem que ter o que Daniel teve para poder dizer isso. Se não tiver, não tem como. Então, diga você, seja, vamos lá, bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. 21. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Próximo versículo. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. 23. O Deus dos meus pais, a ti dou graças, porque me destes sabedoria e força, e me fizestes saber o que te pedimos, pois nos fizestes saber acerca desse assunto do rei. Hey! Ele disse, Senhor, essa resposta foi no alvo. Oramos e o Senhor, e não pense que foi tanto tempo assim de oração, não. Porque o rei estava atribulado, o negócio era urgente. E olha só, então primeiro, ele louva a Deus, ele reconhece o seu nome, ele reconhece a sabedoria de Deus, os atributos de Deus, quem ele é, o seu poder, ele reconhece as obras de Deus, ele reconhece quem é seu Deus. Eu quero perguntar para você, você que está aí com a gente pela internet, há centenas de pessoas com a gente pela internet, a igreja talvez não saiba, mas eles estão aí. Deixa eu dizer para você, você reconhece quem é o teu Deus? Só é possível reconhecer quem é nosso Deus pela experiência pessoal com Ele. Sem experiência pessoal com Ele, não podemos reconhecer. Não dá para reconhecer. Você reconhece quem é teu Deus? Quem é teu Deus? Se eu fosse um incrédulo e chegasse para você e dizer, eu não acredito em Deus, quem é o teu Deus?
que você diria? O que você diria? Agora veja a terceira coisa. A Bíblia nos diz que a consagração traz resposta do céu. Primeiro, a consagração produz glória. Primeiro, a consagração cria um ambiente, depois produz dependência e glória de Deus, depois traz consagração em resposta do céu. Versículo 24 em diante. Dá uma olhada aí o que acontece. Dá uma olhada o que acontece. Havia um decreto de morte. E sabe o que o Daniel faz? Veja lá, ó. Veja o que está escrito. Por isso Daniel foi ter com Arioque, que era o chefe das forças do rei, do exército do rei, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei a sua interpretação. Ah! Eu não sei que Deus você tem, mas esse é o meu Deus. Sabe o meu Deus? Sabe uma coisa que ele faz? A primeira coisa que acontece é que a vida vence a morte. Essa é a primeira resposta do céu. A vida triunfa pela morte. Foi assim que aconteceu com Jesus, o nosso Senhor. Ele venceu a morte pela ressurreição. Ele ressuscitou. Quando buscaram ele no túmulo, não encontraram, porque ele tinha ressuscitado. Aleluia! Ele é o Senhor vivo, sabe todas as coisas. Ele é Deus. É onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares, está aqui com você agora, mas está em todos os outros lugares. Amém. Aleluia! Ai, ai, ai. Vence a morte, não mate. Até os incrédulos são beneficiados quando uma mulher de Deus e um homem de Deus andam nas obras que Deus preparou. Até os incrédulos, olha aí. Feiticeiro, caldeu, adivinhador, não morreram por causa do Daniel. Até eles. Porque Deus é assim. Deus nos coloca como autoridade espiritual. Amém? Segunda coisa interessante, versículo 27. Coloca lá, diz-me. Os sábios da terra não podem revelar. Mas a segunda resposta é a resposta do céu. Veja aí, ó. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores podem revelar. Veja o 28. Vai lá, 28. Olha aí o que diz aí. Mas há um Deus no céu, o único Deus, que é o Deus que revela os mistérios. E ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai suceder nos últimos tempos, o teu sonho e as visões que tivesses quando estava na tua cama, são essas. Ele não estava no jardim dele, ele não almoçava, ele não tomava o café da manhã, ele estava deitado na cama, meditando e pensando, quando ele teve esse sonho. Assim começa, é como se o Daniel visse ele, deitadão lá na cama, pensando, e de repente Deus fazendo um download na cabeça dele de uma visão do futuro, do que ia acontecer. Veja só o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que os sábios na terra não podem revelar nada, porque a resposta vem do céu. Por que você está buscando resposta na terra? Por que você está buscando resposta no dinheiro, na situação, nas condições? Se a resposta certa vem da boca do Senhor. A Bíblia diz que os homens fazem planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. A resposta certa vem do céu. E deixa eu te contar uma coisa. Tem gente que não sabe disso, ou nunca experimentou disso. Mas você está ligado com o céu. Porque o que Jesus, que criou toda a terra e você, um dia desceu do céu. Deixa eu dizer isso para você. Presta atenção. Talvez você nunca ouviu isso antes. Escute agora. Sabe como é que os homens que não conhecem o Evangelho, não conhecem a Deus, pensam? Pensam que a coisa é mais ou menos assim. Aqui está a terra e lá em cima está o céu. E tem uma escada que vai daqui até lá. E para mim encontrar com Deus, eu tenho que fazer as coisas boas, continuar fazendo as coisas boas para subir degrau por degrau e encontrar com Deus lá no último degrau. Mas sabe o que a Bíblia diz para você? Que essa escada existe, mas que o Filho desceu de lá, na escada da encarnação, se fez carne, para encontrar com você aqui embaixo, no primeiro degrau. Para que depois desse encontro com você, você então possa subir a escada. Não na tua sabedoria, nas obras, nem nada, mas pela graça e pela fé. Não por obras.
Você pode subir depois do encontro. Antes do encontro é religião pura, não é nada, é coisa de homens. Mas ele desceu do céu para encontrar você aqui embaixo, no primeiro degrau, para que você então seja habilitado pela graça de Deus para subir até o último degrau. E sabe que escada é essa? É a escada da ressurreição. Eu quero só dizer uma coisinha para você. Se você não acredita, abra sua Bíblia e leia. Vai lá, por exemplo, em Colossenses, capítulo 3. A Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. A Bíblia diz que nós morremos, a nossa vida está escondida juntamente com Cristo, à direita de Deus. A gente já subiu a escada. Só às vezes a gente ainda não tem consciência disso. E fica vivendo como se estivesse aqui, fica vivendo como o sábio da Babilônia, fica vivendo como caldeu, fica vivendo como mago, como mágico, como encantador. Nós temos que viver como homem e mulher de Deus, que conhece o seu Deus e sabe as coisas. Você entendeu isso? E a última coisa que nós temos aí, que existe alguém na terra que está ligado no céu. O 28 diz, olha, só Deus pode saber. E daí sabe como que Daniel termina? Nas minhas palavras. E eu tenho uma notícia para você. Eu estou assim com ele. Ele conta para mim. E eu conto para você. Você pode fazer isso com as pessoas que estão necessitadas? Porque você está assim com ele. Agora, a minha pergunta é, por que não faz isso valer? Por que não começa a agir? Por que não crê? Por que não se move nisso? Se Jesus já está em você, se você é morada do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz, eu e o meu Pai viremos para Ele e nele fazemos morada. Se você é a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então por que não faz isso? Por que não faz isso, meu amado? Hein, irmã, por que não entra numa dessa? Você pode dizer para as pessoas, escuta, eu tenho uma boa notícia para você, eu e ele, estamos assim, ele vive em mim, e eu vou falar com ele, e ele vai dizer para você, terminando, a última coisa, veja só, a última coisa é, a consagração traz a autoridade de Deus na terra. Quantas vezes você gostaria de mudar as circunstâncias que você está vivendo? Fala para mim aqui, tem alguém aqui que é de Marte, que nunca aconteceu isso, que gostaria de mudar as circunstâncias que está vivendo? Só se você for um marciano, nunca aconteceu com você. Mas se você for um terrestre igual a mim, gente igual a eu, já teve tantas vezes que você gostaria de mudar as circunstâncias que estão acontecendo com você. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Você sabia que eu e você podemos mudar? Que toda circunstância que não seja de Deus na minha vida não pode ficar? Sabia? E você sabia que existe um camarada chamado demônio, e ele tem uma hoste chamada Satanás e os seus anjos, que são doidos para trazer coisas na tua vida, situações e tudo mais, que não vêm de Deus para a tua vida. E que você não pode aceitar. E que é só você dizer fora, e está fora. Porque a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia de Deus diz assim, porque a fé é essa, a gente diz, porque a palavra da fé está dentro de você. Isto é a palavra da fé que pregamos, diz a Bíblia. Essa palavra está dentro de você, a palavra da fé que pregamos. Então ela traz autoridade, versículo 46, Jimmy. Veja o que acontece aí. Então o rei Nabucodonosor, o Daniel começa a dizer, olha, primeiro você estava deitado lá na sua cama, aí você estava pensando o que vai ser e tal, eu sou o rei agora, mando na terra inteira, no reino conhecido de então, como é que vai ser isso depois? E aí Deus dá um sonho para ele, e ele sonhou com uma estátua enorme, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, os braços, os quadris de bronze, as pernas eram, e o braço, quadris e as pernas de bronze, os pés eram de bronze misturado com barro. É uma estátua tremendo.
E o Daniel descreveu a estátua que ele sonhou. E ele disse, Deus te deu a conhecer os reinos que vão se levantar, até o último reino que vai se levantar antes que Jesus venha. E ele olhava a estátua e de repente de uma montanha saiu uma pedrinha que nenhuma mão tinha cortado. E veio lá da montanha voando e pá! Nos pés da estátua. E tudo, pum! Virou pó e o vento levou. E o Daniel começa a interpretar. E o Daniel diz, o Senhor fez te conhecer como vão ser as coisas. A cabeça de ouro é você. É o teu reino. A prata é o reino que vem depois de vocês. E, gente, se você estudou história um pouquinho, qual é o reino que veio depois? Foi o Império Medo-Persa. Daí vem o bronze. Depois vem o tempo dos pés de bronze e barro. Sabe que tempo é esse? É o tempo que eu e você vivemos. Nós vivemos no tempo que a pedrinha que foi cortada da montanha sem auxílios de mão vai acertar o pé da estátua. É nesse tempo que vai acontecer isso. Sabe quem é essa pedrinha? É a volta de Jesus. A pedra é Jesus. A pedra é um reino eterno. É o reino de Deus que já chegou, já está aqui. E quer saber mais? Você é parte desse reino. Você está nesse reino. Você é filho desse reino. É filho desse reino. E sabe, esse reino, essa pedrinha que era pequenininha, que derrubou a estátua, cresceu e encheu a terra. Porque é o reino de Deus. É o que nunca passa. É o último reino de toda essa série de reinos. Depois do Império Romano, e aí veio toda a história das democracias, que é a mistura do barro com o ferro. Entenderam? É o tempo em que você vive. Você vive no tempo em que Jesus vai voltar. Vai acertar os pés da estátua. E você é parte desse reino. Então é tempo da gente tomar uma decisão. Amém? E olha só, ele começa a contar. E aí sabe o que acontece? Texto, Jimmy. Aí o que acontece? Veja o que diz aí no versículo. O Daniel conta a história para o rei, dá a interpretação, diz começou na sua cama, e aqui foi o negócio, e o significado é esse. E quando ele termina, sabe o que o rei faz? Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel. Era bobo, não sabia que não podia adorar o Daniel. Tinha que adorar o Deus do Daniel. Mas Daniel logo ensina para ele, aí mais para frente. Adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem sacrifícios, perfume suave, como se fossem Deus. Irmão, irmã, deixa eu dizer uma coisa. O mundo que não conhece a Deus, quando vê você se manifestando como filho de Deus, filha de Deus, vai até pensar que você é Deus. Do tão tremendo que é o negócio. Mas não deixe fazer o sacrifício para você, porque isso não é Deus. Essa é só obra do teu Deus na tua vida. E quando disserem, você parece Deus, você diz, não, Deus eu não sou. Só sou filho dele. Só sou filha dele. Você está entendendo? Então Daniel responde e disse, verdadeiramente, o rei diz, Daniel, verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, revela os mistérios. Vai para frente, 48. Agora veja. Então o rei, leia comigo, porque é isso que Deus quer fazer com você. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitas dádivas e pôs por governador sobre toda a província da Babilônia, como também o fez chefe sobre todos os sábios encantadores, aquele povo todo que estava lá. Agora quem mandava era o Daniel. Daniel representa Deus procurando um homem, uma mulher, que queira se posicionar perante ele, para representá-lo aqui na terra. E você sabia que ele constituiu você para isso? Constituiu você para isso, para representar ele na tua casa, primeiro na tua própria vida, depois na tua casa, na tua família, no teu negócio. Você tem que ser alguém, aonde você trabalha, não interessa o que você faz, em que as pessoas veem a você, porque você é a fonte da solução. Tem que parar com aquela vidinha, ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Você é filho, filha do Deus Altíssimo.
constituída. Tudo que necessita é ter uma consagração para Ele e começar a andar nas obras que Ele preparou para você andar. Para de fazer bobagem na vida. Pergunta a Deus o que você tem que fazer. Começa a perguntar a Deus. E Deus vai te responder. E Ele tem 3 respostas. Sim, não, ou espere. Ele não é um Deus calado, Ele é um Deus que fala. Sim, não, ou espere. Mas enquanto você espera, meu irmão, Ele está trabalhando em você, para que a tua herança no fim da história não seja inaproveitada, para que você aproveite bem. Agora veja outra coisa. A consagração, a autoridade da terra tem que se prostrar perante a autoridade de Deus. Você é a autoridade de Deus aqui, na tua casa, no teu trabalho, na tua economia, nos teus negócios, nas coisas. Gente, o que está havendo com a igreja? Jesus, tem misericórdia da tua igreja. Jesus é o cabeça de vocês, irmãos. Quando vocês saem, você tem que dizer, Jesus, eu estou saindo desse negócio, o Senhor é o rei. O teu negócio não tem como não prosperar, se não prosperar porque tem alguma coisa aí, ou você está fazendo um negócio que Deus não quer, está fazendo um negócio que você pensou, achou muito bonitinho, mas não é de Deus. Porque se você tiver consagrado ao Senhor, andando nas obras que Ele tem para você, não tem como errar. E se tiver erro, rasga essa Bíblia, por favor, rasga essa Bíblia. Não vale a pena ter Bíblia, porque aí é tudo uma mentira. Fui moço, hoje sou velho. Nunca vi Deus me enganando, mentindo para mim e nem me respondendo. Já desobedeci muito e senti a vara dele no traseiro. Mas também já obedeci bastante e desfrutei da glória dele na minha vida. E agora, na medida que eu vou ficando um pouco mais sábio, digamos assim, né? Mais velho, a idade vai chegando mais um pouco, deixa eu dizer para vocês, está ficando mais fácil. Porque eu já aprendi que as coisas que antes eram difíceis, agora é um pouco mais fácil. Já vi tantas vezes o mesmo filme, que posso contar o fim dele antes que termine. Que é assim com o cristão. Ele já viu Deus fazer tantas coisas, já sabe como Deus age, pode contar o fim da história. Você entendeu? Então, a autoridade da terra tem que se prostrar. A autoridade da terra tem que glorificar Deus, tem que dizer, uau, o teu Deus é que é Deus. A consagração engrandece o consagrado. Quando você se consagrar, Deus te levanta. Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer pôr você em outro lugar. As coisas vão mudar na sua vida. A consagração estabelece a nossa autoridade na terra. E sabe? A consagração, versículo 49, Jimmy, please. A consagração, eu quero que você fique em pé para ler esse versículo. Porque esse versículo, 2:49, Jimmy. Todos juntos. A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendentes. Vamos lá, gente. Saiu da mesa dos caldeus, dos adivinhadores, e foi para a mesa do rei. E agora, sabe o que é que tinha com ele? Sabe o que estava acontecendo com Daniel? Ele disse, rei, eu quero os que estão comigo, junto comigo. Dá um cargozinho para eles. E ele constituiu o superintendente dos negócios da Babilônia. Você não é abençoado para ficar bênção em você mesmo. Você é abençoado para abençoar. Esse é o teu destino. Ser abençoado para abençoar. E ele disse, a pedido de Daniel, o rei constituiu. Você vai fazer coisas acontecerem. A teu pedido, Deus vai constituir. As coisas vão mudar. Eu quero terminar com essa conclusão aqui que eu escrevi. A consagração significa que eu e tudo que é meu pertence a Deus. Deus é o meu Deus e tudo o que pertence a Ele é meu. O que você está esperando para entrar nisso? Porque o que pertence a Deus é teu.
Sabe o que a Bíblia diz? Pastor, você está de bebê. Lê a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Herdeiro é o que vai assumir todas as coisas, todo direito. Porque ele é teu pai, por isso é que você tem herança. E agora veja, a minha missão aqui na terra é fazer as obras separadas para mim. E como resultado, eu me posiciono de maneira que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como no céu. Você tem orado, Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem pecou contra nós. Pois teu reino, poder e a glória para sempre.